6. Mas Deus olhou para eles, pois eles se haviam matado pelo grande pesar. Mas ele queria ressuscitá-los e consolá-los. Portanto, enviou-lhes sua palavra, a fim de que eles ficassem em pé e fossem ressuscitados imediatamente. E o Senhor disse a Adão e Eva: desobedecestes por vossa livre vontade, até que saístes do jardim no qual eu vos havia colocado. Por vossa própria e livre vontade, desobedecestes por causa de vosso desejo de divindade, grandiosidade e condição sublime, tal qual eu tenho. Assim, eu vos privei da natureza luminosa na qual estáveis, então, e vos fiz sair do jardim para esta terra rude e cheia de sofrimento. Se ao menos não tivesseis desobedecido ao meu mandamento e tivesseis guardado minha lei, e não tivesseis comido do fruto da árvore da qual eu vos disse que não vos aproximasseis, e havia árvores frutíferas no jardim melhores que aquela. Mas o maldoso Satã, que não se manteve em sua primitiva condição nem conservou a sua fé, nele não havia boa intenção em relação a mim, e, embora eu o tivesse criado, ainda assim me desprezou e buscou a divindade, de modo que eu o atirei do céu para baixo. Ele foi quem fez a árvore parecer agradável aos vossos olhos, até que comestes dela, obedecendo-lhe. Assim desobedecestes ao meu mandamento e, portanto, eu fiz cair sobre vós todas essas tristezas. Pois eu sou Deus, o Criador, aquele que, quando criou as criaturas, não tencionava destruí-las. Mas, depois de terem provocado grandemente minha ira, eu as puni com castigos atrozes, para que se arrependessem. Mas, se ao contrário elas ainda se mantivessem firmes em sua desobediência, serão amaldiçoadas para sempre. 7. Quando Adão e Eva ouviram essas palavras de Deus, choraram e soluçaram ainda mais, mas fortaleceram seus corações em Deus, porque agora sentiam que o Senhor era para eles como um pai e uma mãe, e, por esta razão, choraram diante dele e buscaram sua misericórdia. Então Deus apiedou-se deles e disse: Ó Adão, eu fiz minha aliança contigo e não voltarei atrás, nem permitirei que retornes ao jardim até que minha aliança dos grandes 5 dias e meio se cumpra. Então Adão disse a Deus: Ó Senhor, vós nos criastes e nos fizestes aptos a estar no jardim, e antes de eu desobedecer, vós fizestes todas as feras virem até mim, a fim de que eu as nomeasse. Vossa graça estava então sobre mim, e eu nomeei a cada uma de acordo com o vosso pensamento, e vós as fizestes todas submissas a mim. Mas, ó Senhor, agora que eu desobedeci ao vosso mandamento, todas as feras levantar-se-ão contra mim e me devorarão, e a Eva, vossa serva, eliminarão nossa vida da face da terra. Suplico-vos, portanto, ó Deus, que desde que vós nos fizeste sair do jardim e ficar numa terra estranha, não permitais que as feras nos causem mal. Quando o Senhor ouviu estas palavras de Adão, apiedou-se dele e sentiu-se que ele dissera a verdade, que as feras do campo se levantariam e o devoraria e a Eva, porque ele, o Senhor, está virado com os dois por causa de sua desobediência. Então Deus ordenou às feras e aos pássaros e a tudo que se move sobre a terra, que viessem a Adão e se afeiçoassem a ele e não o perturbassem, nem a Eva, nem ainda aos bons e justos dentre os de sua posteridade. Então as feras prestaram obediência a Adão de acordo com o mandamento de Deus, exceto a serpente, com quem Deus está virado. Então não veio Adão junto com as feras. 8. Então Adão chorou e disse: Ó Deus, quando eu morava no jardim e havia enlevo em nossos corações, víamos os anjos que cantavam louvores no céu, mas agora não os vemos mais. Ao entrarmos na caverna, toda a criação ocultou-se de nós. Então Deus, o Senhor, disse a Adão: Quando tu eras obediente a mim, tinhas uma natureza luminosa em ti e por esta razão podias ver coisas muito distantes.
Mas, após tua desobediência, a natureza luminosa foi-te retirada, e não te foi mais permitido ver coisas distantes, mas apenas as bem próximas, aquelas ao alcance de tuas mãos e segundo a capacidade da carne, pois esta é grosseira. Após ouvirem estas palavras de Deus, Adão e Eva seguiram seu caminho louvando-o e adorando-o com o coração pesaroso. Então Adão e Eva deixaram a caverna dos tesouros e aproximaram-se do portão do jardim e ali pararam a olhar para ele e choraram por dele terem saído. E Adão e Eva partiram da frente do portão do jardim em direção ao sul e encontraram ali água que irrigava o jardim, a água da raiz da árvore da vida e que se dividia em 4 rios que corriam pela terra. Então eles vieram e aproximaram-se desta água e olharam para ela, e viram que era a água que brotava da raiz da árvore da vida que estava no jardim. E Adão chorou e gemeu e golpeou seu peito por estar afastado do jardim, e disse a Eva: E porque tu trouxeste sobre mim, sobre ti mesma e sobre nossa descendência tantos flagelos e castigos? E Eva disse-lhe: Que foi que tu viste para chorar e falar-me assim? E disse ele a Eva: Não vês esta água que estava conosco no jardim e que irrigava as árvores do jardim e de lá corria? E nós, quando estávamos no jardim, não nos importávamos com isto, mas desde que viemos para esta terra estranha, nós a amamos e faremos uso dela para o nosso corpo. Mas quando Eva ouviu dele essas palavras, chorou, e cheios de dor e gemendo, caíram na água, e ali teriam acabado consigo mesmos, a fim de nunca mais voltar a ver a criação, pois quando eles olharam para a obra da criação, sentiram que deviam pôr um fim a si mesmos. 10. Então Deus, misericordioso e benevolente, olhou para eles assim caídos na água, tão próximos da morte, e enviou um anjo que os tirou da água e deitou-os na praia como mortos. Então o anjo subiu até Deus, foi-me bem-vindo e disse: Ó Deus, vossas criaturas deram seu último suspiro. Então Deus enviou sua palavra a Adão e Eva e os ressuscitou de sua morte. E Adão disse após haver sido ressuscitado: Ó Deus, enquanto estávamos no jardim, nem nos importávamos com esta água, nem dela necessitávamos, mas desde que viemos para esta terra não podemos passar sem ela. Então Deus disse a Adão: Enquanto estavas sob meu comando e eras um anjo luminoso, não conhecias esta água. Mas após teres desobedecido ao meu mandamento, não podes passar sem água para lavar teu corpo e fazê-lo crescer, pois este é agora como o das feras e necessita de água. Quando Adão e Eva ouviram essas palavras de Deus, choraram um choro amargo, e Adão suplicou a Deus que lhe permitisse voltar ao jardim e olhar para ele uma vez mais. Mas Deus disse a Adão: Eu te fiz uma promessa. Quando esta promessa for cumprida, eu te trarei de volta ao jardim, a ti e à tua descendência justa. E Deus parou de se comunicar com Adão. 11. Então Adão e Eva sentiram-se queimando de sede e calor e tristeza. E Adão disse a Eva: Não devemos beber desta água, mesmo se morrermos. Ó Eva, quando esta água penetrar em nossas entranhas, aumentará nossos castigos e os de nossos filhos que virão depois de nós. Adão e Eva abstiveram-se então da água e não beberam nada, mas caminharam e entraram na caverna dos tesouros. Mas, uma vez dentro dela, Adão não podia ver Eva, ele apenas ouvia o ruído que ela fazia. Nem ela podia ver Adão, mas ouvia o ruído que ele fazia. Então Adão chorou em profundo sofrimento e golpeou seu peito, e erguendo-se disse a Eva: Onde estás? E ela lhe disse: Vê, eu estou nesta escuridão. Ele então lhe disse: Recorda-te da natureza luminosa na qual vivíamos enquanto habitávamos no jardim. Ó Eva, recorda-te da glória que repousava em nós no jardim. Ó Eva, recorda-te das árvores que faziam sombra sobre nós no jardim enquanto nos movíamos entre elas. Ó Eva, recorda-te de que, enquanto estávamos no jardim, não conhecíamos nem a noite nem o dia.
Pensa na árvore da vida, de sob a qual brotava água e que derramava brilho sobre nós. Recorda-te, ó Eva, da terra do jardim e da sua luminosidade. Pensa, pensa neste jardim onde não havia escuridão enquanto morávamos nele. Enquanto que, tão logo chegamos a esta caverna dos tesouros, a escuridão envolveu-nos, tanto que não mais podemos ver-nos um ao outro, e todo o prazer desta vida chegou ao fim. 12. Então Adão golpeou seu peito, e também Eva, e eles prantearam a noite inteira até a aurora se aproximar, e eles lamentaram, suspirando a noite longa em miazia. E Adão agrediu-se e jogou-se no chão da caverna em amargo pesar, e por causa da escuridão ali permaneceu como morto. Mas Eva ouviu o barulho que ele fez ao cair ao chão, e ela tateou à sua volta procurando-o e encontrou-o como um cadáver. Então ela ficou com medo, sem fala, e permaneceu junto dele. Mas o Senhor misericordioso olhou para a morte de Adão e para o silêncio de Eva por causa do medo da escuridão. E a palavra de Deus chegou a Adão e ressuscitou-o de sua morte, e abriu a boca de Eva para que ela voltasse a falar. Então Adão ergueu-se na caverna e disse: Ó Deus, por que a luz nos deixou e a escuridão nos acometeu? Por que nos deixais nesta longa escuridão? Por que nos quereis assim castigar? E essa escuridão, ó Senhor, onde estava antes de nos acometer? Ela é tamanha que não podemos ver um ao outro. Pois enquanto estávamos no jardim, não vimos nem mesmo sabíamos o que é a escuridão. E eu não fiquei oculto a Eva, nem ela ficou oculta de mim, até que agora ela não me pode ver, e nenhuma escuridão nos havia cometido antes, separando-nos um do outro. Mas ela e eu estávamos ambos numa única luz brilhante. Eu a via e ela a mim. Mas agora, desde que entramos nesta caverna, a escuridão nos envolveu e nos separou, assim que eu não a vejo e ela não vê a mim. Ó Senhor, quereis então castigar-nos com esta escuridão?